falar um pouquinho sobre mim, tenho mais de 20 anos aí de experiência, por mais que meu rostinho aí não aparente, mas tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, atuando principalmente na área de seguros e banking, conduzindo projetos aí na Europa, Ásia e América do Sul. Atualmente eu estou trabalhando ali no Banco Rendimento, né, sendo gerente de TI, governança de TI e gestão de continuidade, responsável pelas frentes de segurança de informação, LGPD, riscos regulatórios e também estratégia de transformação ágil e digital. Atualmente eu sou um dos embaixadores da DevOps Institute e também professor de certificação DevOps e SRE na Code, sendo um dos membros e facilitadores aí da comunidade SRE, que é Site Reliability Engineering no Brasil. Pois bem, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre materializar aí a transformação, materializar a inovação dentro das empresas, a gente começa a pensar de uma forma um pouco diferente. Uma forma em que sentido? A gente vai numa linha de perspectiva, porque cada empresa tem os seus goals, cada empresa tem os seus objetivos, e tanto faz se ela está indo numa linha de implementar novas soluções ou se ela quer parar dentro do que ela está atuando, trazendo ou perdendo clientes. E aí a gente começa a observar como que tem acontecido nesse tal de mundo VUCA, isso que a gente tem acompanhado, dentro dessa situação do Brasil neste momento, e não só do Brasil, mas do mundo, sobre esse crescimento aí da computação em nuvem, que dos 5 anos para cá explodiu, a evolução da TI sendo conduzida por negócios, como a Mari acabou de mencionar, a parte de verticalização, e também algo que é muito importante, que é o novo petróleo aí que nós vemos, que é os avanços das análises de dados de automação. E com isso vai mudando drasticamente aí o cenário da tecnologia, e principalmente daqueles que têm acesso a ela de alguma forma influenciam. Isso daí é uma das coisas que o KPMG CEO Report ela trouxe para 2020. Mas para a gente começar umas grandes mudanças, né, a gente tem que ir nesse pensamento da lei de sucesso de Jacob Petrie, né? Fala que um grande resultado ele se constrói com uma série de pequenas atitudes. Pois bem, vamos lá. Onde nós estamos no cenário aí do ecossistema financeiro? Antes pandemia, né? Antes da pandemia, a gente via muitas pessoas se comunicando, nós utilizando, se mobilizando, utilizando todos os meios que a gente tem para angariar dinheiro, para conseguir fazer os nossos saques do dinheiro. O mercado estava numa crescente e de repente vem todo um cenário que é para, de certa forma, mudar as concepções de muitas empresas, de muitos bancos. Muitos bancos no sentido de agora você não tem mais as pessoas presenciais dentro da instituição. As pessoas que normalmente estavam dentro dos bancos, as pessoas que normalmente estavam em contato com os bancos, de uma hora para outra, não estão mais movimentando, estão gastando apenas o essencial e cada vez mais utilizando a tecnologia como um meio para conseguir ter situação e ter meios para a sobrevivência. A gente começa a observar algumas coisas e começa a observar que a tecnologia ela deixou de ser um suporte para o business, né? Anteriormente, em termos do ecossistema financeiro, nós vimos muitas empresas e muitos bancos viam a tecnologia apenas como um suporte, como uma despesa. E agora a gente começa a observar nessa tendência do mercado, do varejo, que a tecnologia ela passou a ser protagonista na estratégia, seja de encantar ou até mesmo fidelizar o cliente. A gente começa a observar o mercado financeiro atual, onde cada vez mais as transações, para vocês terem ideia, no último semestre, do último semestre para esse primeiro semestre desse ano, mais de 10 milhões de pessoas entraram dentro do segmento e começaram a comprar utilizando o comércio eletrônico. Está aí algumas leis que nós estamos vendo o ministro aí da economia querendo taxar o comércio eletrônico justamente porque abriu os olhos, 10 milhões de clientes, 10 milhões de pessoas que não faziam, nesse ano, quase 7 milhões de pessoas que não faziam transações começarem a fazer, a gente começa a perceber assim, ou a gente muda ou a gente deixa de existir. Isso entrando dentro de um cenário de ecossistema financeiro. E aí, quando a gente olha para os bancos tradicionais, a gente entra no dilema da inovação. Principalmente numa visão de perspectiva do cliente. Olha só, se a gente for olhar para os bancos tradicionais, ali tem décadas de produtos. São clientes que, de certa forma, os bancos olham, não, são meus clientes consolidados.
Os produtos, se você for olhar nos últimos 20 anos, eles não têm grandes mudanças, são poucas mudanças nos produtos. Você tem a sua conta corrente, você tem o seu cartão de crédito, você tem o seu cheque especial, não muda muito os produtos, né, dentro das instituições tradicionais. E também claro, uma grande variedade de produtos, olhando em termos de serviços, mas se você for olhar para dentro da instituição, você vai perceber que está sempre, e na sua maioria organizada, baseada em sistemas, baseada em equipes que estão organizadas em silos hierárquicos. Não voltando para o que é a necessidade principal, que é o cliente, mas olhando para a estrutura tradicional do banco que está consolidada através de todo esse período. E aí a gente começa a observar a mudança do comportamento das pessoas. A gente começa a observar que alguns anos atrás o business, o negócio financeiro, o banco, ele não tinha grandes concorrentes, não via grandes ameaças, principalmente devido à capilaridade que tinha e também o alcance. E aí você começa a perceber a quantidade de fintechs. Para vocês terem ideia, são 197 players de mercado, incluindo bancos, cooperativas e fintechs dentro desse segmento financeiro. E as pessoas, você vê, as pessoas elas começam a descobrir um novo jeito de fazer banking. As empresas começam a ter destaque, a gente vê Nubank, a gente vê Neon, a gente vê aí essa solução que a Cielo trouxe do WhatsApp, você conseguir fazer pagamento, simplificando a forma, até a PagSeguro, também como nós estávamos conversando com a Mari, Mercado Pago, você começa a ver que cada vez menos as pessoas vão ir direto ao banco para precisar utilizar e movimentar. Você vê um cenário de desbancarização, você vê um cenário aí que o Bacen está introduzindo do Pix, que cada vez mais ofertar para garantir comodidade ao cliente. Não está mais pensando naquele elefante branco, naquele segmento onde não vamos mudar e vamos continuar. Mas a tecnologia tem se transformado e com isso o banco, as instituições financeiras, elas têm buscado e têm que acompanhar a transformação porque se tornou inevitável. Porque ou você muda ou você, de certa forma, eu não vou falar que os bancos tradicionais vão deixar de existir, mas vão parar de de ter toda aquela fatia que eles tinham de mercado. Porque novas instituições, fintechs vão aparecer para justamente cobrir aquele nicho que o banco ele deixou de atacar, porque eu estou consolidado, eu tenho meus produtos construídos. Mas, como eu estava falando há pouco, né, sobre o elefante branco, né? Assim, vamos falar, o elefante branco, ele vem, se você for olhar pela história do que é o elefante branco, a gente vai na Índia, vamos lá para a Índia. Quando nascia um elefante branco, que é uma anomalia genética, o elefante branco, o albino, que na realidade é um elefante albino, ele era separado de todos os elefantes. Por quê? Porque a partir daquele momento que eles tinham aquele elefante, aquela geração de pessoas que nasceu, e até mesmo o príncipe, o rei que teve esse elefante branco nascido, ele seria abençoado. Só que se você for olhar o elefante branco, embora ele fosse um sinal de favoritismo, que os deuses estavam olhando para o elefante branco, ele tinha pouco uso prático. Por quê? Aquele elefante branco ele não iria comer da mesma forma que os demais elefantes que eram utilizados na nação, que eram utilizados para carga, que eram utilizados para esforço físico, que eram utilizados para locomoção. Não, não. Aquele elefante era sagrado, ninguém ia mexer, ninguém ia encostar a mão nele. Por quê? Ele é um sinal de favoritismo, então teria um pouco uso prático. Aí a gente começa a entrar no cenário que a gente vem falar aqui sobre materialização da inovação. O elefante branco, pessoal, embora a gente possa comparar com o mundo, com as instituições financeiras tradicionais que estão acomodadas dentro do cenário que elas possuem, elas com o tempo vão parar de ter uso prático. Quem hoje já foi até a sua agência nos últimos um mês? Tá bom, estamos em pandemia. No último um ano, quando que você foi até a sua agência para falar com o seu gerente? Tudo bem. Quem hoje, para fazer um pagamento, vai até a sua agência? Tudo bem, nós temos as pessoas que estão mais acostumadas, principalmente as pessoas que estão um pouco mais, os mais experientes, podemos dizer assim, que não têm uma vivência prática, que insistem ainda em ir à agência. Minha sogra, por exemplo, estava preocupada porque queria fazer um pagamento, não conseguia. Eu vi que fiz o pagamento, como você conseguiu, utilizando o Internet Banking. Então, a gente começa a perceber que algumas tendências que eram adotadas há 20 anos atrás, nesse ano elas começam a ficar obsoletas.
e a gente começa a entrar no que precisamos para conseguir inovar, seja de uma forma disruptiva ou incremental. A base para qualquer mudança, a gente vai numa linha de processo, pessoa e tecnologia, né? Para a gente conseguir dar uma sequência, entrar nessa mudança dentro de uma organização, ela tem que olhar para a tecnologia, como eu estava mencionando atrás, não como um suporte, mas tem que ter um reset, tem que ter uma mudança dentro da empresa para olhar a tecnologia como um fator potencializador para que a gente consiga atuar e trazer a melhor experiência para o cliente, utilizando novos métodos de gestão, como a Mari trouxe antes, e também até uma linha de reengenharia empresarial. Aí a gente olha para a tecnologia, agora não mais como, e para as pessoas dentro dessa linha de inovação, não mais como uma despesa, mas como uma protagonista na transformação digital e cultural. Vamos lá. Falando sobre transformação digital, aqui eu trouxe um material sobre um texto aqui da Enterprise Project que fala que a transformação digital ela é a integração da tecnologia digital em todas as áreas de negócio, mudando fundamentalmente como você opera e agrega valor aos clientes. Olha, os clientes, olha só, você já muda. Não é mais aquela situação do banco, da instituição. E é também uma mudança cultural que exige que as organizações desafiem continuadamente o status quo, experimentem e se sintam confortáveis com o fracasso. Peraí, Thiago, você está falando de mudança cultural, você está falando de status quo e fracasso? Pessoal, entrando dentro da etimologia da palavra fracasso, a gente vai numa linha de algo frágil, algo que pode se quebrar. Tá? Numa linha de que falta musculatura. Então, quando a gente começa a entrar nessa mudança cultural, dentro da empresa, a gente começa a olhar num segmento de transformação digital, que a gente começa a ter mais disciplina e maior maturidade. Mas fracasso também, a gente lembra, vem à nossa mente a derrota, mas vamos olhar a etimologia da palavra derrota também. É mudança rápida de rota, ou seja, ter mais agilidade dentro desse cenário. Como que eu enquadro, Thiago, a inovação? A gente começa a olhar que para a gente começar a trabalhar com a inovação, eu mencionei um pouco atrás sobre pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente começa a falar de pessoas, a gente vê essas duas imagens aqui, a gente vê pessoas atravessando a rua, cada um com um direcionamento, cada uma com um foco, cada uma com um pensamento, porque estão pensando de uma forma que tem objetivos individuais. Cada área acima do que eles pensam que cada área está acima efetivamente do que vai trazer uma experiência para o cliente. Não, o que eu acredito, a minha meta, a minha entrega, a minha captura de valor, o meu departamento, o meu resultado. Não, quando a gente começa a entrar numa linha de pensamento DevOps, de integrar as áreas, pensando na escalabilidade, até mesmo para trazer agilidade, time to market para o negócio, a gente começa a pensar mais na melhor experiência para o cliente. A gente começa a perceber que a menor frição da jornada com o cliente da instituição, a velocidade, a lealdade do cliente, o NPS, né, que a gente sempre fala, estão intrinsecamente ligadas à antecipação de necessidades, antes mesmo que eles saibam. Aí a gente entra dentro da inovação disruptiva e a inovação incremental, que a gente fala ali muito dentro do livro que eu aconselho, o livro Dilema da Inovação. Olhando para o que nós podemos olhar para essa linha de adoção e até mesmo entrar no mundo da agilidade para os negócios. De acordo com a 14ª o report da State of Agile, a gente começa a perceber que as razões para a gente começar a entrar e adotar o framework ágil, eles olham muito para 71% dentro do hall de pessoas que foram entrevistadas para acelerar a entrega de software. Mas eles começam a olhar que os maiores benefícios não foi nem acelerar a entrega do software. Foi para conseguir gerenciar e alterar as prioridades. A gente não está falando de vou entregar mais rápido, né? Não, a gente está falando em como a gente vai se adaptar ao cenário que nós vivemos hoje de economia dentro do nosso país. Economia onde a cada momento nós temos uma lei, a cada momento nós temos uma
uma nova medida provisória, um cenário político que vai interferir e que aquele pedido que foi realizado há um tempo atrás, há 6 meses atrás, quando você está conduzindo um projeto waterfall, ele não faz mais sentido. Então, olhando para o resultado, a gente começa a perceber que os maiores benefícios de adotar o Agile não é vou entregar mais rápido, não. A gente vai ter habilidade para gerenciar e alterar as prioridades. Dentro do que nós estamos fazendo dentro do Banco Rendimento, o que a gente começou a perceber nessa instituição que já vem há um longo tempo, dentro do mercado de câmbio, dentro do mercado de travel money, dentro do mercado de troca e compra de moeda. A gente precisaria olhar e começar a fazer com que os times tivessem uma visão organizacional. Parar de cada um olhar para cada um para o seu objetivo, focando no escopo e capacidade de acordo com os processos que a instituição poderia e teria condições de entregar, utilizando o que a gente viu hoje durante a tarde no modelo adaptativo e sustentável de atuação e gestão. Começamos a compartilhar a visão estratégica, compartilhar com o board da instituição a visão estratégica, o board trazendo, compartilhando de uma forma top-down e também de down-up, qual é a estratégia, para onde queremos ir, como que nós vamos discutir as entregas e o que nós precisamos para garantir a sobrevivência do banco, da instituição no futuro. E da mesma forma, quando a gente vem da linha de inovação, a Mari falou de Lean, a gente trazer de uma forma autêntica os princípios Lean Agile na liderança, não apenas dentro do time bottom-up, a gente pensando numa linha bottom-up, mas a liderança trazendo, influenciando de uma forma construtiva os times para que eles entrem dentro daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser entregue. Então, pensando dentro dessa maneira, conversando com as lideranças dentro do grupo, a gente chegou num ponto, puxa, cortou aqui, numa linha de otimizar o flow. Puxa vida, cortou, quebrou aqui a imagem. O que seria esse otimizar o flow? A otimização do flow, a gente, baseado no SAFe, nós fizemos ajustes para que o SAFe, o Large SAFe, mas olhando para uma linha mais enxuta, ele se integrasse ao modelo que a instituição era, não uma instituição enorme, mas uma instituição menor. E nessa instituição menor, nós adequamos e conseguimos consolidar o que tínhamos de projetos que já estavam em andamento, de legados, que são em sua maioria utilizados na maioria dos bancos, legados, aplicações um pouco mais antigas, que não teria como você adotar e dar o próximo passo na substituição de uma linha disruptiva, de colocar novos aplicativos. A gente começou a trabalhar ali, dentro daquele pacote fechado, dentro daquele sistema, a gente começou a trabalhar numa linha ainda waterfall. Porque sabemos que ao trabalhar com empresas que fornecem software para nós, a gente vai entrar dentro de uma linha onde a gente faz a solicitação e depois de um tempo a empresa entrega. Mas da mesma forma, discutindo, olhando os key points, conversando com todas as áreas, sendo priorizados os OKRs, sendo priorizados os objetivos da empresa, a gente começou a trabalhar numa linha mais ágil para aqueles projetos onde nós iríamos desenvolver. E quando nós entramos nessa linha de nós desenvolver, nós poderíamos sintetizar e conseguir ter convergência para a entrega como um todo. Entrando dentro dessa entrega como um todo, não adiantava a gente olhar apenas o flow, nós tínhamos que olhar também como que estava estruturada a equipe. Na estruturação da equipe, olhando o processo que estava sendo desenhado para seguir o pipeline do SAFe, do ciclo de desenvolvimento, e até mesmo implementando jornada DevOps, a gente teve que modificar os times e verticalizar. Não trabalhar mais numa linha orientada à estrutura hierárquica, mas trabalhando numa linha de propósito por linhas de negócio, entrando numa linha de canais de distribuição, trabalhando com squads de negócio, squads integradas de suporte e de práticas DevOps, ganhando escalabilidade, principalmente com squads estendidas dinâmicas, ou seja, squads que poderiam ser contratadas, que podem ser contratadas de empresas, consultorias das mais diversas e podem ser desmobilizadas tão logo acabe uma sprint. Dessa forma, a gente conseguiu trabalhar principalmente com o quê? Com a captura de valor, que é a parte principal onde eu queria chegar. Entrando dentro da captura de valor, a gente vê uma evolução
dentro de uma forma simples, flexível e moderna, olhando principalmente para dar base para todas essas mudanças que eu trouxe para vocês, nas plataformas e na arquitetura. A gente começou a entrar dentro de uma linha de trabalhar com esteiras, com pipelines de CI, CD, fazendo validação de qualidade de software, vulnerabilidade de forma automatizada e fazendo as publicações em ambientes produtivos sem interação humana. No cenário do ecossistema bancário que nós temos, pensando em Open Bank, pensando em disponibilizar os nossos serviços, mas não olhando apenas para a disponibilização, mas olhar para o que o acionista olhar para o ROI, compartilhando com os times os propósitos para cada um, para que eles não fossem e não vão apenas para um direcionamento, cada um para a sua individualidade, cada um para o seu objetivo, porque na realidade o foco ele não está no que nós estamos fazendo, mas sim olhando para o cliente. A inovação, pessoal, como eu estava mencionando, de uma linha disruptiva, a gente pode até quebrar e construir algo do zero, mas tem um preço detalhado. A gente pode ler esse livro, O Dilema da Inovação, que ele vai trazer empresas que estavam dentro de um nicho e, de repente, mudaram e quebraram e fracassaram. Mas a gente vai numa linha do foco do cliente, colocando o cliente no centro. E quando nós olhamos para o cliente do centro, trazendo essas mudanças para os times, eu não vou falar para você que tudo é felicidade, que tudo vai dar certo e que vai ser fácil. Na palestra, um pouco antes da Mari, a gente estava falando sobre mudanças adaptativas. Eu posso falar para vocês que um dos principais obstáculos que a gente encontrou, e ainda encontra, porque não é algo simples, é a resistência às mudanças. Né? De acordo com o State of Agile, mais uma vez, de 2020, 48% das 2.500 empresas top avaliadas, elas encontraram a dificuldade ali na resistência a mudanças. As pessoas elas não querem mudar, né? Por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma mudança, vai desorganizar aquilo que elas estão realizando e aquilo que elas estão fazendo. Então, quando a gente entra dentro do processo de mudança, aqui está dizendo, não tem como a gente organizar sem desorganizar aquele conceito que nós tínhamos, quebrar e reconstruir. Trazer a desordem e depois a gente trazer a ordem daquilo que já existe. Então, com o tempo e como que a gente foi trazendo para os times que efetivamente a mudança era benéfica? Através do que efetivamente as pessoas olham, coletando, mensurando e controlando. Entrando dentro dessa linha, a gente começa a observar eficiência e qualidade, porque a gente começou a trabalhar com um propósito alinhado àquilo que era potencial para atingir o cliente. Né? Reduzindo os silos, cada vez mais as pessoas se conversando mais e saindo mais do burocrático, interagindo mais, a liderança do banco, ela interagindo dentro das squads, interagindo com as pessoas que estavam dentro do delivery, trazendo cada vez mais o conhecimento. Hoje, o diretor que nós temos de tecnologia, ele conversa com o programador, mas também está interagindo com o board dos acionistas do banco, e qualquer um tem a liberdade para conseguir tirar dúvidas e até mesmo propor ideias e propor soluções. Quando a gente começa a trabalhar com um propósito, quando a gente começa a falar com potencialização da colaboração dos times, a gente começa a melhorar algo que é resultado. A gente começa a falar com qualidade de entrega. A gente começa a falar de como que a experiência do cliente que está inserido, o PO está inserido dentro da squad, o time de sustentação está interagindo com a squad para trazer uma maior experiência, trazendo, de certa forma, eu posso falar para vocês que a gente conseguiu aumentar o lead time em 3 vezes mais, com pouco tempo de implementação, trazendo muito valor agregado. Então, o que eu posso falar para vocês aqui são algumas das entregas que estão na mídia para vocês observarem. Nós, recentemente, adotamos a transferência de valores por meio de blockchain. Né? Foi a primeira instituição brasileira utilizando, através da Ripple, esse blockchain para fazer transferência de valores. Da mesma forma, estamos falando de Open Banking agora, mas já de alguns anos o Banco Rendimento ele já disponibilizou API para desenvolvedores, para empresas, para fazer consultas, para fazer pagamentos, transferências, e entre outros. E fintechs e diversas empresas que a gente tem em contato utilizam as APIs do Banco Rendimento para dar sequência de pagamento de boletos, transferência ou até mesmo conciliação. Então, o que a gente começa a observar
dentro de todo esse material. Assim, a gente começa a perceber que a inovação, ela vem, claro, da interação entre os times, da aproximação do cliente, da busca constante pela evolução e pelo concreto, claro, pelo simples feedback entre os times. Não vou falar para você que a inovação, você pode simplesmente chegar do dia para a noite e falar, vamos trocar todo o nosso parque. Não. Você vai começando de uma forma pequena. Tem um termo que a gente fala sobre o shift left, né? Você começa fazendo num ponto, faz o piloto, deu certo, vamos transcendendo. Nós não fizemos e não estamos fazendo essa mudança, essa transição dentro do Banco Rendimento para todas as equipes. Não, nós estamos fazendo com as equipes que vão trazer, neste momento, maior resultado, aplicando onde nós efetivamente queremos ver essa experiência dando certo, não unicamente, exclusivamente em toda a empresa, né? E aí vem um ponto que fala sobre que, claro, não existe bala de prata para quando você vai fazer uma transformação dentro da sua empresa, dentro da indústria que você trabalha, dentro do banco que você trabalha, mas tem algo que está sendo mencionado em todo que é lugar, que nós falamos sobre a cultura, né? Tem um termo que fala do Management 3.0 que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. É fato. Por isso que nós olhamos essa matéria aqui do McKinsey, né, que fala sobre como que a gente pode transformar a cultura e como que a gente vai trazer mudanças dentro da empresa trabalhando dentro da cultura das pessoas. O que eu posso falar para você, o ágil, ele não começa apenas não começa apenas dos times, dos agentes de transformação. Claro que eles devem estar envolvidos, mas tem que ter a liderança. O que a gente está falando aqui de leading change, a liderança trazer essa mudança, incentivar, patrocinar, porque muitas vezes as pessoas estão presas, como o Ian trouxe, as pessoas estão presas dentro de um trabalho focado no meio tradicional, que precisam ser controladas e direcionadas. Mas a partir do momento que você dá um empowerment, patrocina e apoia, você começa a trazer grandes mudanças para os times que estarão apoiados dentro daquele processo de transformação. E aí eu trago um pensamento aqui de Clayton Christensen, que é justamente desse livro, O Dilema da Inovação, né? Se você é um menino e está querendo matar um gigante, naturalmente você tem que começar por baixo, né? Porque se você tentar encarar ele de frente, eu digo gigante, você vai apanhar. Então, vamos dentro dessa linha de inovação, que, claro, a gente tem a linha de inovação disruptiva que vai principalmente para um cenário onde você vai construir algo do zero, porque para quebrar o mecanismo que você existe leva tempo. Então, se leva tempo, não vamos de uma vez, né? O que a gente tem aprendido cada vez mais dentro do Banco Rendimento, uma instituição aí de mais de 20 anos, que dentro desse nicho que nós atuamos no mercado de câmbio, vamos por partes, porque a partir do momento que você começa a entender melhor, antecipando o seu cliente aquilo que ele precisa, aí sim você começa a trazer informações, a trazer mudanças tanto disruptivas quanto incrementais. Pois bem, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Se quiserem me encontrar, estou no LinkedIn. E, Fábio, é o que eu tinha para trazer para todos vocês. Peço perdão aí pelas quebras que tive aí de imagem, mas acredito que o contexto eu trouxe para vocês. Muito obrigado, pessoal. Fala, meu amigo. Eu fico impressionado como você para exatamente no time box. É impressionante. É impressionante. Só para todo mundo saber, eu e o Thiago, a gente dá aula junto. Né, Thiago? Já vai fazer o quê? Mais de um ano, talvez, né? Já há 1 ano e meio. Impressionante, rapaz. Não posso dizer que eu sou igual, né? Mas eu fico realmente impressionado. Mas legal, Thiago. Deixa eu trazer aqui uma questão que o pessoal colocou aqui no chat para você. Vamos aproveitar esses minutinhos finais antes do Bruno entrar. Tiago, a Marisa pergunta, Tiago, que ações vocês adotaram no rendimento para alterar essa visão em silos, para uma visão mais integrada aos processos? Marisa, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, primeiro, identificar o propósito de cada área. Claro que nós tínhamos pessoas
que atuavam em diferentes horizontais, tá? Em diferentes guildas. Mas a partir do momento que nós começamos a trazer as pessoas para trabalhar buscando o mesmo propósito, como a gente está falando de comunidade, a gente está falando de squad, elas começaram a se preocupar cada vez mais com aquilo que estava sendo entregue. Não apenas isso, claro que nós temos essa mudança estrutural, mas provocando, através da liderança, a quebra desse silo. Né? Eu tenho interação com todos os meus pares dentro do rendimento a qualquer momento e nós compartilhamos e discutimos dúvidas e discutimos problemas sem o menor restrição, né? E não só isso, começamos a trabalhar com palestras, com meetups, temos meetups, palestras, treinamentos e também algumas reuniões rápidas, porque às vezes a gente tem um conteúdo interessante para compartilhar e então, por que não fomentar compartilhar essa informação? Começamos a fazer alguns tech talks dentro da própria área de tecnologia. E cada vez mais, o que eu posso dizer para você, Marisa, a liderança da empresa, a diretoria, os seus acionistas, eles provocam isso. Pra você ter ideia, a demo de uma entrega recentemente que nós fizemos nessa semana, foi apresentar para o presidente da instituição, porque ele, não, eu quero saber como que é essa entrega. E detalhamos processos. Puxa, Thiago, mas ele é tão alto nível, mas uma vez que você reduz a frição, como a gente estava falando, e começa a participar e compartilhar mais, as pessoas começam a se inspirar. Começam a se inspirar e cada vez mais participar de iniciativas que a gente tenha esse tipo de atuação. Thiago, a Marisa ela comentou que você até tinha respondido, de certa forma, a pergunta dela ao longo da palestra. Mas pegando um pouco o gancho do que a Marisa trouxe, e aí aproveitando aqui, tem mais algumas perguntas aqui, o pessoal tá interagindo bem. Você diria que nessa questão de quebra de silo, você chegou no banco rendimento num nível em que você diria que está bem próximo de uma holacracia, onde você não tem mais uma comunicação que acaba interferindo negativamente no que é as funcionalidades dos softwares, o que é o valor do negócio. Você diria que você conseguiu alcançar isso? E o que você indica, né, de passos para continuar a mostrar que precisa aproximar e desfazer os silos cada vez mais? Eu acredito, Fábio, trazendo o pensamento DevOps, né, de redução e quebra, implosão de silos, algo que não tem como lutar são os argumentos. Aliás, são os fatos. Com argumento a gente pode até lutar, mas quando a gente chega com fatos, né, de largada, trazendo exemplos de instituições de mercado, mas uma vez que você se propôs a apresentar uma mudança e começa a coletar resultados, quanto a resultado, você não vai ter mais o argumento. Quanto ao fato, você não vai ter mais o argumento. Então, como a Mari disse na palestra anterior, quando você começa e se propõe a atuar e se propõe a trazer uma mudança, meça, colete informações, colete números de qual era, por exemplo, de time antes, qual era a quantidade de incidentes, a quantidade de problemas que você tinha e até mesmo de insatisfação do cliente, para depois você conseguir comparar e trazer que, através dessa mudança de comportamento, você tem uma interferência direta no resultado. Tá? O que nós utilizamos anteriormente em outra instituição, eu trabalhava dentro do Itaú, eu não vou falar para você que nós não tínhamos problemas de comunicação. Tínhamos problemas de comunicação, tínhamos problemas de ruído, como isso nunca vai parar de existir, tá? Não tem bala de prata. Nunca vai parar de existir. Mas o que eu posso falar para você, que o que começa a engajar as pessoas, a gente falou aqui acima, o mundo está mudando. Tem um jargão aí, né? O clichê, o novo normal. As coisas estão mudando. Você vê, como eu acabei de mencionar, tem várias reportagens onde a vovó que nunca utilizou o Instagram está vendendo e agora não quer nem mais abrir a vendinha na frente de casa porque ela vai utilizar o Instagram para vender as coisas dela, que faturou muito mais. Então,
com o tempo, e até mesmo pela própria sociedade, como eu disse no início, ela vai forçando a instituição a mudar. Olha essa pandemia. Você acredita? Hoje, eu posso falar para você que todo o banco de rendimento está trabalhando home office, com exceção das áreas que precisam estar lá, que é mais da linha de administração predial. Mas se você fosse olhar há um ano atrás, isso não passava na mente do board. Agora, hoje, ele já vem como algo benéfico, porque a produtividade não diminuiu, as pessoas estão, de certa forma, algumas felizes, né, porque estão próximas da família, qualidade de vida. Então, o mundo e até mesmo as situações que estão acontecendo nesse mundo VUCA, né, como a gente fala, estão fazendo com que as pessoas e muitas instituições mudem para pensar de uma forma diferente. O que eu posso falar para você, vivenciando no Banco Rendimento, de hoje para cá, os próprios líderes da instituição foram para os Estados Unidos, foram para o Vale do Silício verificar o que deu certo. Olha aí o feedback e a melhoria contínua. Foram ver o que está dando certo, o que deu certo e como que eles poderiam trazer para cá. E até então a gente tem visto a proximidade, a gente tem visto a interação e, claro, a oportunidade que eles dão. Uma vez que você prove e que você traga fatos, eles estão sempre atentos para mudar. O Marcondes faz uma pergunta aqui, que ele pergunta da resistência. Acho que até nisso que você falou, você acabou, de toda forma, citando algumas questões que ajudam a quebrar essa resistência, né? Então, fizeram benchmarking, você está trabalhando para apresentar o valor, então não para na falácia, né? Não é o que você acredita, o que o fulano acredita, então acaba tendo um arranjo que você acaba mostrando um resultado e aí você vai angariando mais buy-in da diretoria, né? Infelizmente, Tiagão, tem mais perguntas aqui. Legal, Tá? cara. O Felipe Antônio também fez uma pergunta muito legal sobre Felipe? engajamento. Não, muito legal, mas Felipe Antônio, se você quiser dar o retorno para ele, até no Dou sim. chat, para o Marcondes também, você continua com com acesso aí, tá, Tiagão, com a gente. Mas eu Sim. preciso trazer o Bruno para a sala agora para a gente cumprir o horário, tá? Tem uma novela após o debate, então a gente tem que respeitar esse horário, ok? Isso é um acordo aí com a alta diretoria desse... Mas, assim, coisa rápida, Felipe. A mudança de mindset, ela é eterna, tá? Você também vai encontrar pessoas existentes que não querem mudar. Aí você entra num fator de decisão. Ou continua com a pessoa, ou não. Então tem muita dessa linha também. A liderança, ela engaja, ela dá oportunidade e mostra o caminho. Vai muito na linha de atitude das pessoas. Pois bem, Fábio, obrigado a todos. Me procurem no LinkedIn, caso tenha alguma dúvida. Felipe, acredito que eu respondi. Também estou aí na Code, sou um dos professores da Code, estou à disposição aí para vocês no que precisarem. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Tiagão, muito obrigado você. É sempre um prazer aprender contigo. Obrigado mesmo, hein, cara. Grande abraço.